Olá, mais uma vez, programa Saúde Total com dicas para você que quer viver mais com saúde, com alegria. Dessa forma aqui, olha, com as riquezas que a natureza nos traz, isso é muito bom. E para isso, nós temos aqui a alegria de ter conosco. Chega para cá, é o terapeuta Odilon Farias. Tudo bom, Daniel? Tudo bem? Maravilha. Como é que tá? Ótimo. A saúde tá boa. Ótimo. Isso é bom demais. Então, por favor, sente-se aqui, que nós vamos trocar umas ideias com alguns assuntos. Com certeza. Para quem quer viver mais com saúde. Isso é muito bom, né? É verdade. Já falamos algumas vezes nos outros programas. E hoje nós vamos falar sobre osteoporose. Diz que essa é a doença silenciosa, é verdade? É uma doença silenciosa, Daniel. É mesmo? Muito silenciosa. Não tem sintoma nenhum? Não tem sintomas. De repente, há uma fratura, aí acontece que descobre a osteoporose. O que será que acontece, né? Mas dá para evitar, não Dá é? para evitar. Nós vamos passar algumas dicas para quem sofre com osteoporose e vamos passar também dicas para quem não tem nada de osteoporose. Para quem não tem nada e quer prevenir a osteoporose. E quer prevenir. Quer prevenir. Muito bom. Tá bom? Com recursos naturais. Naturais, né? Que é o mais interessante. Mas vai ter algum ingrediente lá da China? Não. Tudo com do coisas Brasil. simples e naturais, como Aí, você está vendo aqui. Ó, tá vendo? Isso aí. que é legal. Nosso programa é Dicas de Saúde. Ó, saúde total. Mas por que chama saúde total? Porque saúde total envolve tudo. O seu corpo, a sua mente e o espírito. São 3 benefícios. Ó. Corpo, mente e espírito. A parte espiritual também faz parte da sua saúde. Uma coisa leva a outra, não é verdade? É verdade. Corpo são... Mente sã. Mente sã e corpo são, né, Daniel? É tudo interligado, né? 20 anos de experiência em terapias naturais? Terapias naturais, Daniel. Que legal, muito bem, sempre parabéns. Usando os recursos da natureza. Que legal. E hoje o senhor trouxe aqui, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, algumas receitas práticas. Nós vamos ensinar você que está em casa para você aprender de maneira bem prática para fortalecer os ossos e acabar de vez com esse problema. Agora, antes, eu quero pedir para você, se você gostou dessas receitas, gostou do nosso vídeo, compartilha na internet, indica para os amigos, manda nas redes sociais para ajudar a divulgar o que é bom. Nós temos no canal do YouTube, o nosso canal no YouTube é TV Conectados com Deus. E esse é no YouTube e também no Facebook. E o site nosso é conectadoscomdeus.tv. Simples assim. E o nosso e-mail, se você quiser falar conosco, é contato@conectadoscomdeus.tv. Agora vamos falar um pouco sobre essa doença e eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa, nessa câmera aqui, olha, o que é a osteoporose? Então, a osteoporose é uma doença metabólica que acomete os ossos, né? Ou seja, os ossos eles vão se tornando cada vez mais porosos e fragilizados, devido à deficiência na absorção do cálcio e do magnésio. E aí o que acontece? Eles vão se fragilizando lentamente, as pessoas nem percebem, porque ele é assintomática. De repente, quando as pessoas têm uma fratura, há uma certa dificuldade para a recuperação da estrutura óssea. Então ela é uma doença silenciosa, os ossos vão enfraquecendo, se tornando cada vez mais frágeis, mais porosos. E isso é a osteoporose, né? É a porosidade dos ossos. A porosidade? Isso, aumenta da porosidade. Para quem não sabe, quando a pessoa pergunta, essa aqui é madeira maciça mesmo? Né? É verdade. Que é a madeira maciça. Então, isso daí é o contrário da osteoporose. Que ela vai tornando o osso mais poroso, né? Vai aumentando a porosidade. É como se tivesse bolhas de ar dentro do osso. Uma esponja, né? Como vai virando uma esponja. E aí fica fraco. Fica fragilizado. Então, se você pegar, se fosse um exemplo, pegar um pedaço de osso normal, saudável, e o mesmo pedaço com osteoporose, o de osteoporose seria mais leve? Mais leve porque ele fica mais poroso, então mais perfuradinho. Porque o osso, na verdade, ele tem que ser mais compacto, né? Mais denso, verdade. Então a osteoporose ela deixa ele mais frágil, mais poroso. Muito bem. Agora, se a pessoa toma leite todo dia, é bom porque ajuda a prevenir a osteoporose. Daniel, essa afirmação é Daniel, verdade? Isso é um mito. É mesmo? É verdade. Mas o leite tem cálcio, terapeuta. Olha, Daniel, vamos entender uma questão. Para você que está em casa assistindo, né? Explica Muitas pessoas têm a ideia de que o leite é o melhor alimento para se prevenir a osteoporose. Isso é um mito, isso não é verdade. Veja só, Daniel. Todo mundo pensa assim. Todo mundo pensa assim. O leite é um alimento espetacular. Ele é riquíssimo em cálcio. O problema é que o cálcio-leite não é mais absorvido nos nossos ossos como deveria ser quando a gente era bebê. Entendi. Esse é o problema. Então tem cálcio no leite, só que o corpo não absorve não absorve esse cálcio. Entendi. Então não vai resolver o problema da osteoporose. Pelo contrário,
Em alguns casos, o leite pode até prejudicar o tratamento da osteoporose. Entendi. É incrível, né? Em vez de melhorar, o leite pode até prejudicar o tratamento da osteoporose. Então, como é possível a gente substituir o leite nesse caso aí? Aí entra a questão que já falamos no programa anterior sobre os leites da terra. Ah, né? Legal. Veja bem, Daniel, vamos entender uma questão interessante a respeito do cálcio, né? Nós sabemos que o mineral principal para manter a integridade dos ossos é o cálcio. Certo. Né? Agora você imagina só uma vaca que você ordenha ela e você retira dela aí 10, 15 litros de leite por dia com bastante cálcio. Certo. O que seria no caso? Essa vaca teria que ir enfraquecendo os seus ossos cada vez mais, não é isso? Porque está retirando dela o cálcio. Agora eu te pergunto, de onde que ela retira o cálcio para repor aquela quantidade de leite? Para não acabar o cálcio dela. Então, de onde que ela retira? Ela pasta. Dos alimentos do capim, dos alimentos verdes, não é isso? Isso. Então nós não precisamos alimentar de capim para poder adquirir o cálcio. O cálcio está em todos os alimentos verdes. Ah, entendi. Toda folha verde é riquíssima em cálcio. Couve tem cálcio? Couve, brócolis, tem cálcio? a rúcula, a alface. Então toda folha verde ela é rica em cálcio. As verduras, as hortaliças, todas são riquíssimas em cálcio, né? As castanhas, as nozes, o gergelim é um alimento riquíssimo em cálcio. A alpiste é um alimento riquíssimo em cálcio. Você pode fazer o leite da alpiste. Interessante, né? Para substituir o cálcio. Então, alpiste é aquele que dá para passarinho? Aquele de passarinho, justamente. Então, deixa de molho, né? É correto, deixa de molho de um dia para o outro. Né? Você coloca aí 5 a 6 colheres de alpiste no copo com água de um dia para o outro. Certo. No outro dia é só você lavar, bater no liquidificador, coar e extrair aquele suco, acrescentar uma fruta para melhorar o sabor. Você pode bater com maçã, pode bater com banana, pode bater com morango, com pera. E faz um leite da terra fantástico, delicioso para substituir o cálcio. Olha. Então as melhores fontes de cálcio estão no reino vegetal. No reino vegetal, muito bem. Agora a pergunta é, a menopausa, as mulheres que se devem preocupar com a osteoporose mais do que os homens no período da menopausa? Olha, na verdade, as mulheres já têm que se preocupar mais do que os homens com a osteoporose. Por quê? Apenas 30% dos homens desenvolvem a osteoporose, quanto que 70% das mulheres, especialmente após a menopausa, são mais propensas à osteoporose. Olha só esse número, hein? 70%. Esse é interessante anotar. 70% das mulheres... Acima de 50 anos... Acima dos 50 anos... Já entraram na menopausa. 70% são mais propensas à osteoporose. Até porque, Daniel, a alimentação moderna já propicia isso aí. A alimentação moderna pobre em alimentos vegetais, rica em açúcares, que roubam o cálcio, e alimentos industrializados, que também são pobres em cálcio. E isso aí é o que tem trazido hoje essa grande epidemia de osteoporose. A prática da musculação ajuda a fortalecer os ossos. Ajuda, é excelente. Né? A musculação, a caminhada, a natação, são exercícios que auxiliam grande. Nós falamos em números, 30% apenas dos homens, mas isso não quer dizer que o homem não está imune à osteoporose. Não está imune, também pode desenvolver a osteoporose. Muito bem. Especialmente após os 60 anos. Agora eu quero perguntar para o senhor, a osteoporose, ela é uma doença hereditária? Não é hereditária. Não herda dos pais? Não é hereditária. Os hábitos sim são hereditários. Tá? Agora, se a pessoa tem na família, os hábitos são hereditários. Os hábitos de vida, é verdade. Se o pai comia errado, bebia errado, o filho vai seguir o mesmo conceito. Também. Outra questão interessante. É interessante também que se a pessoa tem na família vários casos de osteoporose, ele também já deve ficar, porque ele já tem uma propensão genética para isso, né? Mas então é isso, mas não é ser hereditário, porque na medicina natural e nas terapias naturais, Daniel, nós acreditamos o seguinte, o terreno biológico é tudo. A enfermidade não é nada se o seu corpo está preparado, se o seu corpo está bem nutrido. Então, qualquer problema que a tua família tenha, quer seja osteoporose, diabetes ou câncer, outra doença que vem, não significa que você vai ter aquele problema. Você pode até ter o gene daquela doença. Certo. Mas o seu terreno biológico é o que vai definir se você vai ativar ou não aquele gene. Entendi. A pessoa, deixa eu entender, isso é legal. A pessoa pode até ter um gene, ou seja... geneticamente ele pode ter a propensão, até o gene daquela doença. Mas se ele não der chance para a doença não vai desenvolver. Ele não vai manifestar nunca. Olha, se ele tem um corpo preparado, bem nutrido, equilibrado, ele não vai ter aquele problema. Agora vamos para a parte prática, colocar a mão na massa, porque o terapeuta vai ensinar aqui alguns sucos legais
Para fortalecer os ossos? Com certeza, vamos ensinar. Mas quem já tem osteoporose deve fazer esse mas suco? deve fazer, Daniel. Deve fazer esses e melhora sucos. bastante. Deve fazer esses sucos. Quem já tem e quem não tem para prevenir. Olha esse que suco, legal. né? São terapias naturais, né? Uma coisa interessante que você perguntou, que nós acabamos não respondendo, é se apenas as mulheres, após o período da menopausa, se devem preocupar com a só após a menopausa? Não, de maneira nenhuma. Lógico, óbvio. As mulheres devem começar a se preocupar com o nível de cálcio e absorção de cálcio desde a primeira menstruação. Olha. Porque cada vez que ela tem uma menstruação... Toda a vida, então, né? Durante toda a vida, a mulher tem que se preocupar com a questão do cálcio. E outra coisa interessante, Daniel, é que não adianta só você usar o cálcio. Tem pessoa que vai, não, eu vou prevenir a osteoporose, vou ficar usando o cálcio. Não. Você passar a usar o cálcio sem o magnésio e sem a vitamina D, não vai ser interessante. Pelo contrário. Então vamos colocar aqui uma continha matemática aqui, ó. Cálcio mais magnésio, mais vitamina D. Mais vitamina D. A vitamina D nós podemos adquirir a vitamina D através do sol, mas quem hoje toma sol? Exposição ao sol. Quem toma sol hoje? Ninguém toma sol. Você toma anda protegido com tudo. Quando as pessoas saem ao sol, ainda passa um protetor solar para bloquear o efeito do sol. Então, a solução é, se você não tem uma alimentação equilibrada, você deve fazer uma suplementação na sua vitamina dieta D. De vitamina então, não D, esqueça cálcio e magnésio. Essa fórmula, cálcio, mais magnésio, mais vitamina D. Isso daí previne a osteoporose. E outra coisa também, Daniel, existe certos cálcios que em vez de melhorar a questão dos ossos, fazer prejudicar. Sabia disso? Tem cálcio que vai provocar, tem cálcio que vai provocar distúrbios gástricos, outros vão provocar problemas renais. Faz o seguinte, o senhor explica isso enquanto o senhor prepara aqui esse suco maravilhoso. Nós vamos para a prática agora. Como nós estávamos falando a respeito da osteoporose, que é um problema metabólico por carência, deficiência do cálcio, aliás, a má absorção do cálcio nos ossos, eu quero dizer para você que está nos assistindo que todos os alimentos vegetais, eles têm uma porcentagem de cálcio e do melhor cálcio para o nosso organismo. Eu quero mostrar alguns alimentos verdes, por exemplo, aqui como brócolis, alface, salsa, couve, a rúcula. Todos esses alimentos são riquíssimos em cálcio, assim como também as castanhas, as nozes, as amêndoas, as sementes também são riquíssimas em cálcio. Só para você ter uma ideia, a semente do gergelim é uma das sementes mais ricas em cálcio. Em 100 gramas de semente de gergelim nós encontramos 825 miligramas de cálcio. Interessante, né? Aqui nós temos amêndoas, né? A amêndoas, em 100 gramas de amêndoa, nós temos 237 miligramas de cálcio. Então, todas essas sementes, elas são riquíssimas em cálcio. O brócolis, por exemplo, aqui nós temos o brócolis, em 100 gramas de brócolis cru, fresco, nós temos 340 miligramas de cálcio. São alimentos que você pode estar usando todos os dias na sua refeição para nutrir ou suprir a necessidade de cálcio. Interessante que, para melhorar a absorção do cálcio em nosso organismo, existem alguns alimentos que são ladrões de cálcio no corpo. O café, os refrigerantes, né, o açúcar, nós temos o chocolate também, o excesso de proteínas também dificulta a absorção do cálcio. E para que o cálcio seja bem absorvido, é necessário que haja no organismo a vitamina D e o magnésio. Então é necessário que você use bastante alimentos ricos nesses ingredientes, vitamina D e magnésio. O interessante também é que muitos cálcios que você utiliza, esses suplementos à base de cálcio, eles são difíceis de ser absorvidos e acabam prejudicando, porque alguns podem provocar cálculos renais, outros podem causar irritação estomacal. Então a melhor forma de usar o cálcio é numa alimentação equilibrada. Outra questão interessante para o cálcio, na absorção do cálcio e da vitamina D, é o sol. Você deve então tomar um pouco de sol durante o dia, pela manhã, para que melhore assim a absorção da vitamina D e a fixação do cálcio nos ossos. Então nós vamos preparar, eu vou preparar aqui para vocês observarem, um leite de amêndoas, né? E depois vamos acrescentar frutas para que fique bem gostoso. Então você pode estar fazendo em casa para a substituição do leite animal. Você pode fazer leite de amêndoa, leite de castanha, leite de nozes, leite de semente de girassol,
o leite do gergelim e também os sucos verdes, tá? Nós vamos fazer aqui, para você ver como é fácil fazer, vou fazer aqui o leite de amêndoas, tá? Então você coloca uma quantidade boa de amêndoas aqui, ó. Lembrando que todas as sementes e as castanhas devem ser hidratadas, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, existe alguns antinutrientes em alguns alimentos que dificultam a absorção do cálcio. Por exemplo, o excesso de ferro na comida, ou a pessoa que está tomando suplemento à base de ferro. Se ele usar o cálcio nesse período, ele vai ter dificuldade de absorção do cálcio, né? Alguns ácidos fíticos ou os fitatos, os oxalatos que contêm alguns alimentos, também pode dificultar a absorção do cálcio. Por exemplo, se você tem debilidade de cálcio e você usa muito espinafre cru, você vai acabar dificultando a absorção do cálcio, porque o espinafre tem bastante oxalatos. Soja crua, por exemplo, você não pode utilizar a soja crua, porque ela tem o ácido fítico, então esse ácido, que é o fitato, ele acaba dificultando assim a absorção do cálcio. Então nós vamos colocar aqui um copo de água. Essa água pode ser também água de coco, né? Você pode usar água normal ou água de coco, né? E eu vou bater aqui o suco. Vamos coar. Olha só, depois de pronto, para acrescentar o sabor, né? Eu vou voltar para o liquidificador e eu vou acrescentar frutas, né? Então eu vou acrescentar nesse leite, eu vou acrescentar banana, né? Você pode estar acrescentando bananas, você pode colocar morango, você pode colocar maçã, você pode colocar pera e a fruta de sua preferência, né? Então aqui está o leite de amêndoas enriquecido com bananas. Você pode fazer, como eu já disse, com várias frutas, né? E esse leite, ele é um grande substituto, um ótimo substituto do leite animal, riquíssimo em cálcio, riquíssimo em magnésio, riquíssimo em vitamina D, tá? E ele contém fibras, contém ômegas, que são os óleos essenciais. Então você pode estar tomando esse suco, esse leite, quer dizer, todos os dias, especialmente as mulheres que já entraram no período da menopausa, deve complementar a sua alimentação com o leite vegetal, o leite de castanha, o leite de gergelim, o leite de amêndoas, o leite de nozes, né, o leite de castanha e bastante sucos verdes, que são riquíssimos em cálcio e em magnésio, tá? Então agora eu vou experimentar o leite de amêndoas com banana, que eu creio que ficou uma delícia. Ótimo, saboroso, delicioso, tá? Que maravilha, né? Você viu, Daniel? Que Mas coisa que simples maravilha. fazer um suco para prevenção da osteoporose. Mas é bom demais. Mais uma vez, quero agradecer a sua participação e por nos dar aqui a oportunidade de aprender essas receitas saudáveis. E eu gosto sempre de falar,
com ingredientes que está ao nosso alcance de todos nós. Um grande abraço para você que assistiu o nosso vídeo. Compartilha aí no YouTube, no Facebook. Nosso endereço é TV Conectados com Deus no YouTube e também no Facebook. Compartilha, que é sempre bom compartilhar o bem. A ideia nossa é essa aqui, olha, saúde total para todos nós.